Nesta manhã de sábado, nesse dia 10 de abril de 2021, participando dessa celebração de fé, nós queremos estar juntos, unidos em Cristo Jesus. São 48 horas celebrando a fé cristã. E queremos que a igreja também do Betel do Lago Norte esteja envolvida, participando, com muita alegria, em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Convide os seus irmãos, seus amigos, mande os seus links nas suas redes sociais, para que nós sejamos todos edificados em nome de Jesus. É uma manhã de oração, é uma manhã missionária, é uma manhã que Deus quer falar conosco. E nós damos graças a Deus por essa oportunidade em nome de Jesus. Nós estamos disponibilizando nos próximos minutos, o Clebson vai estar disponibilizando nos grupos da igreja, no Betel Brasileiro, a igreja do Betel Brasileiro, também no Informativo Betel, o link desse momento nosso aqui, e você pode participar. Nós vamos estar participando pelo jornal Diário Popular, IPTV. Então, se você também tem a IPTV, você pode participar também. Vamos juntos, irmão, vamos na graça. Glória a Deus, louvado seja Deus. Saúde a todos com a paz do Senhor, desejando que esse momento seja muito especial para mim, muito especial para você, muito especial para a igreja do nosso Deus. Nós estamos nessa jornada de 48 horas em que o povo de Deus se reúne para orar, em que o povo de Deus se reúne para celebrar a fé cristã, em que o povo de Deus se reúne, mesmo pelas redes sociais e agora pelo nosso Diário Popular, IPTV, desejando alcançar o mundo inteiro pregando o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Eu quero iniciar aqui com os irmãos, orando, falando com Deus, agradecendo a Deus por nós estarmos nesse momento tão especial. Quero convidar você para nós orarmos. Vamos falar com Deus? Feche os seus olhos, onde você estiver. Vamos orar ao Senhor, agradecendo a Deus por esse momento. Eterno Deus, muito obrigado pela vida, muito obrigado pelo ar que respiramos. Muito obrigado, Senhor Deus, por esta oportunidade que o Senhor une o teu povo, congrega o teu povo, mesmo que pelas redes sociais. Nesse período de pandemia, Senhor, em que não podemos nos reunir no templo, Senhor, por causa, Senhor, de decretos, por causa, Senhor Deus, de risco, de contágio. Senhor, nós prudentemente e ousadamente no Senhor, no Espírito do Senhor, nos congregamos, ó Pai amado, agora pelas redes sociais, também agora pelo Diário Popular e IPTV. Nós queremos pedir a tua bênção e a tua graça sobre cada um de nós, sobre cada um dos irmãos que estão envolvidos nesta causa de intercessão. Intercessão, Senhor, pelo Brasil, intercessão pela igreja, intercessão, Deus, pela proclamação do Evangelho, intercessão para que haja salvação de almas, que onde a nossa voz chegar, o Pai amado seja a voz de Deus, e os ouvidos que ouvirem, Senhor Deus, possam discernir que é Deus que está falando, Pai querido, e em nome de Jesus Cristo, sejam edificados. Pai, nós oramos a Ti agradecido por esta rica e maravilhosa oportunidade, em nome de Jesus Cristo. E pedimos, ó Pai, que Tu continue a falar conosco ainda neste dia. Senhor, cada momento, Senhor, dessas 48 horas, cada minuto, cada segundo, ó Pai querido, é especial. Senhor Deus, há um servo, uma serva do Senhor orando, pregando o Teu Evangelho, dando a Tua graça, dando a Ti graça, glorificando o Teu nome. Senhor, nós oramos ao Senhor, pedindo a Tua bênção e a Tua graça sobre todos nós. Oramos, Senhor Deus amado, agradecido pelo privilégio de sermos Teus filhos. Em nome de Jesus, amém. Queridos, meu nome é Eliomar, sou pastor de uma das igrejas do Betel Brasileiro, aqui em Brasília, na região do Lago Norte, uma região do Distrito Federal. Estamos gratos a Deus, somos gratos a Deus por estarmos participando desse momento singular, momento ímpar na história da igreja, pelo menos essa igreja dos últimos 70 anos, em que nós estamos sendo direcionados, acredito que até por Deus,
para nós entrarmos nas mídias, nas redes sociais e para alcançarmos aqueles povos que não tem sido possível alcançar por meio dos barcos, por meio de avião, por meio de transporte terrestre, mas Deus está nos levando a caminhar agora para um outro meio de transporte, se não físico do nosso corpo, mas da nossa voz, na proclamação do Evangelho. E assim nós transporemos as barreiras físicas. E assim nós chegaremos nos lugares mais remotos, em nome de Jesus Cristo. O Instituto Bíblico Betel Brasileiro já é uma instituição antiga, já é uma instituição reconhecida, está completando agora 86 anos, que inicialmente iniciou com um seminário teológico, o foco na formação de jovens, para preparar obreiros para a casa de Deus, para a obra do Senhor. E Deus tem levantado entre esses jovens líderes, evangelistas, pregadores, pastores, e diversas outras igrejas têm sido implantadas no Brasil e no mundo. Nós temos também um chamado do Senhor na parte teológica, e nesta parte teológica o Senhor tem levantado seminários, e hoje nós temos nas nossas redes educacionais algo em torno de 1.000 alunos. Nós estamos, com essa pandemia, antes da pandemia nós estávamos com algo em torno de 1.500 alunos. Mas Deus sabe todas as coisas, mesmo assim é um grande exército do Senhor sendo capacitado para pregar o Evangelho do Senhor. Servimos melhor, quanto melhor conhecemos a quem servimos. Então essa é uma linha também do Betel, de capacitação das pessoas, dos servos de Deus na obra do Senhor. Nós agradecemos a Deus também porque nós temos uma parte de ação social e nunca talvez tenha sido tão necessária essa questão social como está sendo agora, em que nós precisamos acudir, socorrer, atender aquelas pessoas que perderam o emprego, aquelas pessoas que perderam suas fontes de rendas, e agora nós temos que chegar junto, não falar do amor de Cristo somente, mas demonstrar o amor cristão. Falar amor de Cristo, a gente tem visto que a própria Hollywood, fazendo seus belos filmes, fala do amor de Cristo. Mas demonstrar amor de Cristo é algo diferente. Demonstrar amor de Cristo é ter misericórdia do sofrimento do nosso próximo, é colocar o nosso coração na miséria, na necessidade do outro. Então, essa é uma ocasião, uma oportunidade para nós estarmos também demonstrando esse amor cristão, socorrendo aquela pessoa que está mais vulnerável momentaneamente, que poderia ser um de nós. Mas Deus tem nos dado o privilégio de termos, e não é para nós nos vangloriarmos, mas sim para contribuir com aquele que momentaneamente não está tendo, ou que está tendo dificuldade. Então, o Betel Brasileiro tem uma organização, tem o seu braço social, chamado Superação, é uma organização sem fins lucrativos, e que trabalha com educação, trabalha com assistência social, e Deus tem usado maravilhosamente. Queremos agradecer também a Deus pela nossa vocação missionária. Aliás, a vocação missionária também é uma vocação para todo cristão. Todo cristão não tem só uma vocação, ele tem um chamado, ele tem uma ordem do Senhor nosso Deus para ir pregar o Evangelho a todas as nações. E nós percebemos isso, que este chamado do Senhor, que Deus chama um povo especial, a gente já vê desde o momento em que o Senhor chamou Abraão, Deus separou Noé nos seus dias, Deus separou Abraão, Deus separou Moisés, Deus tem separado a mim, a você, para nós fazermos diferença nesses dias e nós sermos os libertadores em Cristo Jesus dessas pessoas que estão oprimidas agora pelo pecado. Então nós queremos, nesse dia de hoje, compartilhar esta palavra, agradecendo, sabendo que o Senhor é o nosso Deus e que não há outro Deus além de ti. Senhor, nós glorificamos o teu nome. Nós te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Nós vamos, depois dessa introdução, eu quero louvar a Deus, fazermos um momento de louvor, agradecendo ao Senhor por esta oportunidade, dizendo ao Senhor que nós o amamos. Nós estamos aqui no Distrito Federal, na região do Lago Norte, nossa Igreja Missionária Evangélica Betel Brasileiro, e eu sou o pastor da igreja, pastor Eliomar, e com muita alegria e gratidão ao Senhor, nós estamos nesta manhã para bendizer o Senhor e louvarmos ao Senhor
em nome de Jesus Cristo. Quero fazer mais uma oração e em seguida nós passarmos para o louvor, cantarmos o hino ao Senhor, depois voltaremos com a programação. Amados irmãos, fique atento, essa programação vai até às 24 horas de amanhã, domingo, ela não se encerra agora, nós estamos um exército do Senhor caminhando neste propósito. Agora há pouco o irmão estava falando de Imperatriz no Maranhão, eu estou aqui no Distrito Federal, outros irmãos entrarão de outras partes do Brasil e também do mundo, e nós estaremos louvando, glorificando, exaltando e bendizendo o Senhor. Amém? Em nome de Jesus Cristo, vamos celebrar a Deus, vamos louvar a Deus, vamos glorificar ao Senhor com o nosso amado irmão Sérgio, que vai nos estar louvando a Deus juntamente conosco. Abra o seu coração, celebre a Deus, celebre a sua fé, celebre a sua salvação em Cristo Jesus. Aleluia. Então, neste momento, nós teremos a oportunidade de estarmos glorificando ao Deus que nos criou, ao Deus Todo-Poderoso, que é digno de adoração, e nós podemos, com os nossos lábios, com as nossas mãos, onde nós estivermos, fazer isso. Amém? Vamos cantar com alegria. Céu, aleluia. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Eu louvarei, Ele exaltado, para sempre exaltado seu nome. Louvarei, Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu, glorifica o seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Aleluia. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu, para sempre. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Glória ao Senhor por esta oportunidade. Amados irmãos, neste dia maravilhoso, eu quero convidar você. Nós só temos um momento também de reflexão, nós nos apresentamos, nós louvamos ao Senhor, nós já oramos, e também queremos meditar na palavra do Senhor. Na minha introdução, eu falei que Deus separa homens, Deus separa mulheres, Deus separa os seus vasos para alcançar pessoas, para libertar pessoas. Deus fez assim, nós podemos fazer uma reflexão, uma retrospectiva desde Noé, quando Deus separa Noé, chama Noé para salvar a sua criação, a criação de Deus, salvar a humanidade de um grande dilúvio, poupar a vida de uma semente da humanidade, vamos dizer assim melhor, e na família de Noé. Depois nós também podemos ver quando Deus chama Abraão, chama de Ur dos Caldeus, chama Abraão para deles chamar um povo para si, um povo de propriedade exclusiva do Senhor. E depois a gente vê também quando Deus já chama Moisés, quando o povo hebreu estava sendo sacrificado ou escravizado, melhor expressão, no Egito, no trabalho escravo. E Deus percebendo, Deus vendo, como Deus sempre vê tudo, Deus sabe de tudo, Deus nunca é pego de surpresa, Deus nunca se impressiona, Deus é Deus. Então, o Senhor nosso Deus, Ele, ouvindo o clamor, o lamento do povo, dos hebreus na terra do Egito, Deus também chama um homem que Deus chamou, um homem por nome de Moisés. Deus chama Moisés
e começa a usar Moisés, e mesmo Moisés olhando para si, como nós também olhamos para nós e nos achamos incapazes, impotentes para fazer a obra do Senhor. E verdadeiramente somos incapazes, somos impotentes para fazer uma obra que é sobrenatural, uma obra que é divina, uma obra que é do Senhor nosso Deus. Certamente nós não temos a capacidade de fazer uma obra que é de Deus, mas Deus nos chama e na sua graça, na sua misericórdia, Ele nos capacita para fazermos a maravilhosa obra dEle, para participarmos do chamado do nosso Deus. Então, amados irmãos, Deus nos chamou para essa vigília, por esse momento de celebração de 48 horas. Deus chamou você para estar conosco, participando também, onde quer que você está, porque Deus quer falar contigo no dia de hoje, nessa jornada de 48 horas. Deus tem uma palavra para você, e eu creio que Deus não vai deixar terminar essa jornada sem que você ouça a voz de Deus e seja renovado na fé, seja alcançado pela misericórdia de Deus, seja motivado a continuar a buscar cada vez mais a presença do nosso Deus. É bom saber que Deus onipotente, onipresente, onisciente, Ele olha para a terra, Ele olha para mim, olha para você, com todas as nossas limitações, Ele diz, é com você que eu quero falar. E pode ser que o seu vizinho, seu ente familiar, diga assim, mas por que ele e não eu? É porque Deus quis. É porque Deus chamou. E é no tempo de Deus. Permaneça no local da bênção, e Deus também te chamará para a obra dele. Aliás, você já é um chamado, já é uma chamada, já é uma vocacionada, um vocacionado para trabalhar para o nosso Senhor, nosso Deus. Assim foi nos dias de Moisés, e quando Deus queria libertar o seu povo, o povo hebreu, da escravidão egípcia. Deus chamou também um homem, e ele olha para si e se acha impotente, incapaz de atender aquele chamado de Deus. Mas Deus, de uma forma sobrenatural, de uma forma maravilhosa, o chama, o capacita e o direciona para a glória e louvor do Senhor e para escândalo de toda uma nação egípcia e do mundo contemporâneo, o mundo daquela época, que ainda não conhecia o agir de Deus, mas ficaram sabendo. As nações vizinhas ficaram sabendo do grande feito do Senhor Deus, do Deus dos hebreus, libertando uma população, mais ou menos como uma população do Distrito Federal, onde nós estamos, com algo em torno de 3 milhões de pessoas. Como assim? Como que Faraó, como que deixou a sua força de trabalho sair de um dia para outro, de uma noite para o dia? Como assim? Que movimento é esse rumo ao deserto? Como assim? Dá para ver a poeira de mulheres, meninos, homens, animais, marchando pelo deserto. Que nuvem amarela é aquela? É a nuvem do caminhar do povo de Deus, sendo liberto da escravidão egípcia. Então, as nações vizinhas também ficaram sabendo desse grande feito do Senhor naqueles dias. E eu creio que nos dias de hoje também, as pessoas estão vendo o grande agir de Deus na vida da igreja para a glória e louvor do Senhor. Se é um vírus que pensava que ia deter a igreja, se algum decreto, algum juiz, algum tribunal pensa em deter a igreja por não permitir, ou um governador ou prefeito não permitir a abertura do templo, pode ser exatamente isso que Deus está querendo nos usar para nos levar a entrar nas redes sociais e irmos muito mais longe. Quando o Império Romano pensava ou perseguia os cristãos pensando em acabar com o cristianismo, aí foi que o cristianismo cresceu. Dizem que nós estamos em alguns lugares no DF, ainda não, e espero que não seja, impedido de reunir em templos para cultuar ao Senhor. Nós estamos entrando agora pelas redes sociais, pelo Jornal Diário Popular, IPTV, e Deus vai fazendo coisas muito maiores. Se nós pregarmos o nosso templo para 10, 20, 100, 1.000, ou até 2.000, 3.000 pessoas, pelas redes sociais nós podemos alcançar milhões, nós podemos alcançar os 4 cantos da terra. Quantas vezes nós temos visto pessoas participarem conosco nos cultos dos 4 cantos do Brasil e até do exterior. O que não era possível antes, agora é. Então nós cultuamos agora ao Senhor
e com pessoas em várias línguas, de várias nacionalidades. Então, naqueles dias de Moisés, em que Deus usa Moisés, chama Moisés, encoraja Moisés e dá a Moisés toda uma estrutura para fazer a obra do Senhor, as nações vizinhas também ficaram sabendo do feito do Deus dos hebreus. Dos deuses hebreus levantando contra Faraó, se levantando e fazendo maravilha no rio Nilo, também considerado como uma divindade no contexto egípcio. Amados irmãos, nós queremos glorificar ao Senhor e bendizer ao Senhor por tudo que Ele é e tem sido para nós. Assim, eu quero ler com você um texto muito familiar para nós. Nós vivemos semana passada a Páscoa. Nós vivemos a semana passada, domingo de Páscoa, e nós vimos muitas pessoas distribuindo o ovo de Páscoa. Nós vimos muitas pessoas distribuindo e confraternizando. Mas naquele momento, naqueles dias, eram dias difíceis para o povo hebreu, mas também um dia de libertação e um dia de luto e de morte e de choro para a nação egípcia. Mas eu quero compartilhar com você com alegria do livramento do Senhor para o seu povo e como Deus usa a quem Ele chama, e Deus quer usar você também nesse dia, em nome de Jesus. Vamos ler, então, o texto que está em Mateus, desculpa, quero ler com você o texto que está em Mateus, capítulo 26, 17 ao 28. Nos diz o seguinte: nesta ocasião que Jesus está falando, para celebrar a ceia, vai nos remeter aos dias da Páscoa, vai nos remeter aos dias da festa dos pães asmos, e vai nos remeter também à ceia. O Senhor vai estar cumprindo aquilo que Deus usou lá em Moisés, instituindo a Páscoa, e Deus vai estar cumprindo ou estabelecendo agora uma outra profecia. Não mais a Páscoa, mas a ceia do Senhor, que se cumpriria alguns 3 dias depois daquele momento, e depois ele deixa essa mesma ceia, agora já não mais como uma profecia, porque se cumpre naqueles dias de Jesus, mas agora como um memorial, para que eu e você não esqueçamos do que o Senhor Jesus Cristo derramou o seu sangue na cruz do Calvário, para que fôssemos libertos e salvos em nome de Jesus. Mateus capítulo 26, versículo 17, diz assim: no primeiro dia da festa dos pães asmos, vieram os discípulos a Jesus e lhe perguntaram: onde queres que te façamos os preparativos para comeres a Páscoa? E ele lhes respondeu: ide à cidade ter com certo homem, dizei-lhe: o mestre manda dizer, o meu tempo está próximo, em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E eles fizeram como Jesus lhes ordenara e prepararam a Páscoa. Chegada a tarde, pôs-se ele à mesa com os 12 discípulos. E enquanto comiam, declarou Jesus: em verdade vos digo que um dentre vós me trairá. E eles, muitíssimo contristados, começaram um por um a perguntar-lhe: porventura sou eu, Senhor? E ele respondeu: o que mete comigo a mão no prato, esse me trairá. O Filho do Homem vai como está escrito a seu respeito, mas ai daquele por intermédio de quem o Filho do Homem está sendo traído. Melhor lhe fora não haver nascido. Então Judas, que o traía, perguntou: acaso sou eu, mestre? Respondeu-lhe Jesus: tu o disseste. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai, comei, isto é o meu corpo. A seguir tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos. Porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão dos pecados. Amados irmãos, alguma coisa ainda dentro desse texto eu quero chamar a atenção para nós. Primeira coisa que eu quero chamar é que o Senhor está dizendo assim, no versículo 18:
O meu tempo está próximo. E o tempo que Deus está falando, Ele não está falando do Cronos, a minha hora, a hora nona, a hora sexta, a hora nona, décima terceira, 15ª, não, 24ª, não. Não é dessa hora que Deus está falando, a hora de relógio. Esse tempo é o tempo kairos, é a ocasião, o tempo predeterminado lá na eternidade está próximo, está para chegar, é agora, está muito próximo. Então, essa é uma coisa que eu quero chamar, a primeira coisa para a nossa atenção nesse momento, em nome de Jesus. Outra questão que eu quero também chamar a atenção dos irmãos, dos ouvintes, dos que estão conosco, no versículo 22. Diz assim: e eles, os discípulos, muito contristados, começaram um por um a perguntar-lhe: porventura, sou eu, Senhor? Os discípulos perguntavam: sou eu, Senhor? Reconhecendo o senhorio de Cristo, reconhecendo a deidade de Cristo, reconhecendo a soberania de Cristo, reconhecendo o poder de Cristo como Senhor. Senhor é aquele que manda, Senhor é aquele que pede por educação, mas ele pede um por favor, dizendo: faça. Então eles perguntaram: sou eu, Senhor? Mas quando chega a ocasião de Judas perguntar-lhe quem é que seria o traidor, no versículo 25 diz assim: então Judas, o que o traía, perguntou: acaso sou eu, mestre? Ele não reconheceu, ele não chamou o Senhor Jesus de Senhor, ele chamou de mestre. Mestre, aquele que ensina, mas não reconheceu naquela fala dele o senhorio de Cristo. Sou eu, mestre, por acaso que hei de te trair? Os outros perguntavam: sou eu, Senhor? Há uma diferença nessas duas palavras. O senhorio e o mestre. O Senhor manda, o Senhor é soberano, Ele é poderoso. O mestre é alguém que ensina, embora Jesus seja Senhor e mestre, Salvador e Deus. Mas o reconhecimento de Judas ele estava limitado ao ensinamento do Senhor Jesus Cristo. Uma outra coisa que eu quero ainda chamar, antes de nós entrarmos na reflexão, é no versículo 28, quando o versículo 28 diz assim: porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, o sangue da nova notícia, o sangue news, o sangue da novidade, o sangue que está sendo... Irmãos, isso é um fato maravilhoso, e tudo isso que eu estou falando, certamente os discípulos ainda não tinham entendido isso. Ainda não tinham recebido de Deus o discernimento, o que quer dizer comer esse é meu corpo, beber esse é meu sangue, o meu tempo está próximo, é nova aliança, nova é agora a coisa que estava acontecendo naquele instante, irmão, naqueles dias, naquelas horas. Os irmãos estavam trabalhando, os irmãos estavam vivendo, os irmãos estavam realizando a história que hoje nós estamos lendo, que hoje está sendo bênção nas nossas vidas. É algo instantâneo, que coisa maravilhosa. Nesse momento, nós estamos participando dessa live, desse momento, essa vigília de celebração da fé de 48 horas. Nesse momento, a história está acontecendo e eu e você estamos fazendo parte desta história para a glória de Deus. Quantos irmãos, quantas irmãs não estão nesse momento participando para que essa celebração ocorra? Quantos milhares de pessoas, centenas, sei lá, quantas pessoas estão participando desta celebração de fé? Nós estamos fazendo isso. E será que nós estamos tendo discernimento do que de fato nós estamos fazendo? Ou nós estamos pensando que estamos fazendo só mais uma pregação, só mais um louvor, só mais uma oração? Porque nós não temos a dimensão de onde isso vai chegar, nós não temos a dimensão de quantas pessoas podemos alcançar. Nós estamos vivendo, fazendo a história, e Deus é soberano e Senhor da história. Louvado seja Deus por isso. Queridos, dentro desse momento, nós queremos meditar nessa palavra, acreditando que Deus tem um propósito maravilhoso para cada um de nós. E nos capítulos 24 e 25 do texto de Mateus que nós lemos, nós vemos algumas profecias
enquanto o Senhor Jesus profetizando, quando ele fala da destruição do templo, quando ele fala dos sinais dos tempos, quando ele diz a parábola da figueira, quando o Senhor fala da parábola dos talentos. Nos versículos anteriores, capítulos anteriores ao 26, Deus traz essas profecias e o Senhor Jesus traz essas parábolas. Nos capítulos seguintes, ao 26 até o 28, nós vamos ver o plano do homem para matar aquele que é o profeta, que era o profeta de Deus. A unção de Deus na cidade de Betânia, a traição de Judas Iscariote, a sua última Páscoa e a instituição da ceia, sua crucificação, morte e ressurreição. E é porque ele ressurgiu que eu e você estamos aqui celebrando ao Senhor. Glória a Deus por isso. Louvado seja Deus. Cara, amados, eu quero trazer para a nossa reflexão um tema assim, na Páscoa o homem ofertou a Deus um cordeiro do rebanho. Tinha mais de um, escolheu um e ofertou a Deus. Mas o Senhor Deus, enquanto Deus, ofertou ao homem o cordeiro pascal. Deus não tinha mais de um, Deus tinha um, o cordeiro pascal. E esse único que ele tinha, ele ofertou para que nós hoje fôssemos lavados pelo sangue desse cordeiro e fôssemos feitos filhos do Deus Altíssimo. Olha que privilégio que Deus nos concede nesse dia, de nós sermos chamados filhos do Deus Altíssimo. De forma que, se nós pudéssemos dar um título a essa mensagem, daria Jesus a oferta majestosa, a majestade de Deus sendo ofertado ao homem para a remissão dos seus pecados. E eu queria pensar dentro desse texto que fala de Páscoa, quando o Senhor Jesus vai falando com os irmãos, com os discípulos, naquele contexto ali, ele vai falando da Páscoa, no primeiro dia da festa dos pães asmos. Nós sabemos que a Páscoa e o pães asmos eram celebrados todos juntos, ou melhor, em dias seguidos. A Páscoa no dia 14 do mês de Nisan, e a festa dos pães asmos, uma festa de 7 dias, nos outros dias, do dia 15 até o dia 21 daquele mês. E naqueles dias, aquele período, por serem duas festas, uma ligada à outra, uma em seguida à outra, um chamava de a festa dos pães asmos, outro chamava de a própria Páscoa. Então nós vemos que essa Páscoa ela foi instituída por Deus, lá em Êxodo, capítulo 12, quando Deus fala para Moisés, depois de apresentar as 9 pragas, para a libertação do povo hebreu, do cativeiro ou da escravidão egípcia, Deus fala para Moisés e dá a ele agora uma orientação especial. Moisés pega, chama ou fala, conversa com o povo, orienta o povo hebreu, que no dia 14 do mês de Nisan, cada um entre para suas casas e fechem a porta. Cada um entre para suas casas e fechem as portas. Porque nesse dia eu vou trazer um livramento para os hebreus e um grande juízo sobre os egípcios. Mas agora faz o seguinte, Moisés, diga para o povo que no dia 10 do mês de Nisan, cada família, que a família que for pequena, chame outra família, mas entrem todos para dentro da sua casa no dia 14. E no dia 10, peguem um carneiro, um cordeiro, macho, sem defeito, de 1 ano, e façam sacrifício desse animal. Esse animal será sacrificado, esse animal será comido assado, esse animal não poderá ser comido e ter osso quebrado. Esse animal terá que ser consumido todo, naquela noite do dia 14 de Nisan. Então, essa é a instituição da Páscoa. Para que isso, pastor? Porque naquele dia o Senhor enviará, em outra versão, em outro versículo, assim, o próprio Senhor passou matando todos os primogênitos egípcios. Deus passou consumindo, destruindo aqueles primogênitos egípcios, depois de ter feito várias outras pragas e eles não terem libertado o povo hebreu. Naquele contexto, agora ali que o Senhor liberta os hebreus, vai libertar os hebreus naquela noite, para que no dia seguinte eles saiam apressadamente. Aí entrar também a Páscoa, a festa dos pães asmos. Por que as duas são juntas? Por que as duas, uma é seguida da outra? A Páscoa é a morte, é o sacrifício do cordeiro pascal e derramamento do sangue, e passar o sangue sobre os umbrais das portas dos hebreus, para que o espírito de morte não alcançasse
na quem tivesse dentro daquela casa que tivesse o sinal de sangue sobre os umbrais da porta. Esse é o sentido da Páscoa. Não é comer ovo de Páscoa, mas naquele momento também o Senhor institui a festa dos pães asmos. A festa dos pães asmos, que era um pão sem fermento. E aí nós podemos pensar em dois aspectos nesse pão sem fermento, nesse pão asmo. O primeiro aspecto é que é um pão que você começa a fazer o pão, mas não dá tempo esperar o pão crescer, o pão desenvolver para depois levar para o forno. Você não dá tempo. Nós sabemos que, mesmo eu não sendo um padeiro, mesmo eu não sendo mestre cuca, mas eu já vi as pessoas fazendo pão e colocam o fermento e esperam um tempo para a massa desenvolver, para a massa descansar, eu não sei o termo técnico que tem, mas tem um tempo em que a massa precisa descansar para crescer, para inchar, para ficar bonita, fofa, e depois ir ao forno para assar. Esse tempo os hebreus não tinham. Por isso, um pão sem fermento, assado às pressas. Assado às pressas, porque ao amanhecer, ainda durante a noite, quando os egípcios perceberem que os seus filhos, filho de Faraó, filho dos vizinhos, os egípcios, estavam mortos, eles não queriam mais os hebreus ali, em hipótese alguma, eles teriam que sair às pressas. Mas espera aí, o pão está assando ainda, espera aí, a massa ainda vai inchar, não está para esperar, tem que sair agora. É pão asmo, é pão sem fermento, é pão sem assar, é pão sem esperar o tempo necessário para o desenvolvimento da massa. A pressa. Deus faz assim. Não queriam deixar e agora quer que o povo saia apressadamente. Uma outra questão que a gente pode pensar nesse pão sem fermento é exatamente você não ser influenciado, envenenado, contaminado com fermento, naquele contexto, com fermento egípcios, das filosofias egípcias. Mas agora um fermento diferente. Não é para você ser contaminado com a filosofia, com a idolatria desse mundo, não com a corrupção, com os interesses materiais, com a cobiça, com a inveja, com a vaidade, com o interesse de ter por ter. Não, nós temos que ter interesse de ser servo do Senhor e viver para a glória e louvor do nosso Deus. Amados irmãos, então esse fermento, esse pão asmo nos dá essas duas ideias, de sair apressadamente e também sairmos sem sermos contaminados com a filosofia dos egípcios. Se nós hoje sairmos do mundo, vivemos na igreja, no cristianismo, sem nos contaminarmos com o modismo, sem nos contaminarmos, com a vaidade, sem nos contaminarmos com a cobiça, sem nos contaminarmos com a corrupção, mas sairmos limpos para a glória do Senhor. Então, esta Páscoa, quando o Senhor institui lá em Êxodo, capítulo 12, tem esse sentido, tem esse processo, e fala do processo de libertação do povo de Deus, dos hebreus, da escravidão egípcia. Mostra, esse é o sentido da Páscoa. Depois de realizado já por nove pragas, não libertando, Deus agora manda a 10ª, e essa 10ª é fatal, com a morte dos seus primogênitos. Na ocasião, os hebreus deveriam sair e sacrificar ao Senhor um cordeiro sem defeito, se ofertava ao Senhor e comer todo com ervas amargas, também para lembrar essas ervas amargas do sofrimento que eles viviam com vida amargurada, debaixo de uma escravidão egípcia severa. E quando Faraó se sente ameaçado de perder a sua força de trabalho, ele ainda oprime mais o povo. Mais amarga torna a vida daquele povo. Mas Deus diz que eles deveriam sair, para servir ao Deus Todo-Poderoso. E quando Deus levanta, dá a ele essa 10ª praga, Deus institui a Páscoa e dá esse sinal de livramento, os egípcios passam a sofrer as consequências da desobediência e começam a ver o propósito de Deus na vida do seu povo. Amado irmão, amada irmã, amado amigo que nos ouve, que participa conosco nesse dia, Deus tem um propósito na sua vida.
Você não está alheio, você tem um Deus que é por você. Se você já recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, creia que nos momentos mais difíceis da sua vida, Deus está contigo. Deus há de trazer o livramento para a glória e louvor do nosso Deus. Então, esse é o sentido daquela Páscoa. Mas nós vemos também que saber qual é o significado daquela Páscoa, daquele instituído naqueles dias, lá de Moisés. Essa Páscoa significa uma passagem da escravidão egípcia, agora para um povo livre, um povo liberto para servir a Deus. Amados irmãos, eu sou tendencioso a fazer uma aplicação desse significado ao contexto missionário. As pessoas estão oprimidas, debaixo do jugo do pecado, e muitos sem conhecer a Deus. Mas o Senhor nos dará a oportunidade de levarmos a essas pessoas uma mensagem de Páscoa, uma mensagem pascal, uma mensagem de libertação da escravidão do pecado. Para isso, nós precisamos nos dispor e obedecer o ídolo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Páscoa também significa libertação, quebrar a corrente. Para você passar, para você atravessar, você sair da escravidão, precisa quebrar a corrente, precisa quebrar os elos com o passado, precisa quebrar o zelo com o velho homem, precisa ser liberto daquelas coisas que não agradam, que não glorificam a Deus. A Páscoa significa passagem da escravidão para a liberdade. Páscoa significa uma libertação, quebra de jugo com o pecado também para viver uma vida na presença do Senhor. Páscoa significa também derramamento de sangue. Páscoa significa o derramamento daquele sangue, daquele cordeiro inocente, daquele cordeiro que não teria nada a ver com aquela situação, mas que foi necessário derramar o sangue de um cordeiro para cada família. E quando a família era pequena, podia juntar 2 famílias. Mas pense, quantos cordeiros foram imolados na noite do dia 14 do mês de Nissan, daquele ano, provavelmente do ano 1445 a.C. Quantas em cada família um cordeiro imolado? Então, milhares, talvez, de cordeiros, ou certamente milhares de cordeiros, foram sacrificados para passar o seu sangue nos umbrais das casas, simbolizando ou refletindo a libertação do Senhor. Se era uma população de mais de 2 milhões de pessoas, 2,5 milhões, 3, certamente, irmão, milhares de cordeiros também, ou até milhões, foram sacrificados naquele dia. Os animais deveriam ser separados já desde o dia 10 para ser sacrificados na Páscoa. Então, amados irmãos, Páscoa significa derramamento de sangue. Agora não precisamos mais imolar tantos cordeiros. Nós já temos o Cordeiro Pascal, o Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo, Deus homem, que derramou o seu sangue na cruz do Calvário para que nós fôssemos libertos e lavados pelo seu sangue e feitos filhos do Deus Altíssimo. Então, esse é o significado da Páscoa. A Páscoa, na libertação, naquele contexto, era a libertação de um povo da opressão de um outro povo. Hoje, o sentido da Páscoa para nós é a libertação do homem da escravidão do pecado. Não é mais um outro homem que está oprimindo tanto. O que está oprimindo o homem hoje é demônios, são Satanás e seu exército oprimindo o homem, tirando do homem a liberdade de andar com Deus. Então, a Páscoa hoje é a libertação, não de um outro povo. Pode até ser que nós temos ainda no mundo pessoas oprimidas por outros povos, mas a libertação, o foco aqui agora é a libertação do jugo de Satanás. Esse é o segundo ponto. Nós vimos no primeiro sentido, agora vemos o significado da Páscoa. Lembrando que por Páscoa nós temos por texto também desta mensagem que Deus, ou na Páscoa, o homem ofertou a Deus um cordeiro, enquanto Deus ofertou ao homem o cordeiro pascal, não um, mas o único cordeiro, o Filho do Deus Altíssimo. Uma outra coisa que eu quero comentar com os irmãos, conversar nesta ocasião, é sobre mostrar Jesus Cristo como o cordeiro pascal, como consta nos versículos 17 a 20 do texto que nós estamos analisando no texto de Mateus.
Agora a gente volta um pouco mais agora, só mais para o texto. E no versículo 17 diz assim: no primeiro dia da festa dos pães asmos, vieram os discípulos a Jesus e lhe perguntaram: onde queres que te façamos os preparativos para comeres a Páscoa? E ele lhes respondeu: ide à cidade ter com certo homem, dizei-lhe, o mestre manda dizer, o meu tempo está próximo, em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E eles fizeram como Jesus lhes ordenara e prepararam a Páscoa. Chegada a tarde, pôs-se ele à mesa com os discípulos, com os seus 12 discípulos. Eu falei inicialmente dessa questão do tempo, não é o tempo cronos, que está no versículo 18, mas sim o tempo kairos, o tempo, a ocasião determinada por Deus. Eu falei também no início dos irmãos, com os nossos amados, sobre a contextualização da Páscoa, essa Páscoa que o Senhor Jesus vai celebrar agora. Nós estamos celebrando, nós falamos que Páscoa tem todo aquele contexto lá de Êxodo, capítulo 12. Mas nesse agora aqui, quando o Senhor Jesus vai celebrar a sua última Páscoa, junto com os seus discípulos. Agora, o Senhor Jesus já tinha participado de diversas Páscoas, talvez umas 30 e tantas Páscoas, 32 Páscoas, com a sua família, com seus familiares e com os seus discípulos nos anos anteriores da sua vida. Essa seria a sua última Páscoa. E nessa última Páscoa, o Senhor Jesus está cumprindo aquilo que Moisés havia profetizado aproximadamente 1.500 anos, quando o Senhor instituiu a Páscoa lá em Êxodo 12. Nesse contexto, quando os seus discípulos falam com Jesus no versículo 17, no primeiro dia da festa dos pães asmos, se você vai lembrar que eu falei inicialmente que esse período da Páscoa, por ser Páscoa e pães asmos, dias, festas, celebrações seguidas, alguns chamavam de festa dos pães asmos, outros chamavam todo o período da Páscoa. Nesse contexto, Mateus está chamando de no início, no primeiro dia da festa dos pães asmos. Não seria possível ter a festa dos pães asmos se não tivesse a Páscoa. A Páscoa vem antes da pães asmos. Então, entendemos que Mateus está considerando todo o período como festa dos pães asmos. O Senhor Jesus celebrou a Páscoa. Então, naquele momento, o Senhor Jesus estava na região de Betânia. Lembra que o texto nos fala que ele foi ungido, que quebraram um vaso de alabastro e ungiram o Senhor, quiseram repreender aquela mulher que provavelmente era Maria, irmã de Marta, e quiseram repreender quando o Senhor repreende aqueles que estavam reprovando a atitude da mulher, que ele disse: olha, isso aqui, ela nem sabe o que está fazendo, mas é necessário para o que vai acontecer. As pessoas ficam, mas o que é que vai acontecer? Quando isso vai acontecer? Como é que isso, o que vai, como e quando e onde que vai acontecer? E aí nós vamos ver no correr desse texto. Naqueles dias, então, o Senhor Jesus Cristo, estando na região de Betânia, é ungido antes de celebrar a Páscoa. E depois, nos dias seguintes, embora os sacerdotes quisessem matar Jesus, mas eles não queriam fazer durante as festas. Por que eles não queriam fazer, irmão, durante as festas? Porque a cidade de Jerusalém estava lotada. Era costume do povo judeu ir a Jerusalém sacrificar. Era costume do povo judeu, naquele contexto, participar da Páscoa em Jerusalém. Então a cidade estava cheia, as hospedagens estavam lotadas. Se tivesse restaurante também, as ruas estavam lotadas. Qualquer movimento a mais poderia criar um tumulto na cidade, um descontrole social. Então, os principais sacerdotes conjecturaram entre si: não, vamos fazer, mas não durante a Páscoa. Vamos deixar passar as festas as festividades da Páscoa e também do pães asmos. Vamos deixar para depois, porque assim não traremos tantos transtornos. Então, o Senhor Jesus Cristo, naquela ocasião, diz no versículo 18, o meu tempo está próximo. O tempo de Deus, irmãos, não é o tempo do sacerdote. O tempo de Deus não é o tempo do homem. O tempo de Deus é dele, especificamente dele, para a glória dele. O Senhor Jesus disse: meu tempo está próximo, vão até a cidade, avise para aquele homem
que homem é esse? Onde é que esse homem estaria? Como é que chama o nome desse homem, Senhor Jesus? Não diz, pelo menos o texto, Mateus não escreveu. Mas vai até a cidade e tu vais encontrar um homem lá. E esse vai dizer para esse homem que na tua casa me convém celebrar a Páscoa com os meus discípulos. Você já pensou de Deus hoje chegar para você e dizer assim, olha, na tua casa hoje eu vou entrar nesta manhã de sábado e vou celebrar junto contigo a refeição do almoço, e lá quando nós estivermos almoçando, eu quero ouvir as tuas lutas, quando estivermos almoçando, eu quero ouvir as tuas dificuldades, quando nós estivermos almoçando, eu quero te pegar pelo braço e dizer, filho meu, filha minha, eu estou contigo. Olha que privilégio daquele homem receber esta boa nova, hoje eu vou estar na tua casa. Convém eu estar na tua casa para celebrar a Páscoa com os meus discípulos. Mas esse era o propósito do Senhor Jesus Cristo, e ele sabendo de tudo que estava para acontecer, porque ele já havia dito no versículo 18, o meu tempo está próximo, a ocasião está chegando, a hora pré-determinada na eternidade já está chegando, e precisamos passar por isso. Então, amados irmãos, nós vemos que o tempo de Deus é diferente do tempo dos homens. A ocasião de Deus, o homem não pode impedir o agir. Não é o plano do sacerdote, não. É o plano de Deus. É a ocasião que o Senhor tinha preparado. E Deus queria que fosse durante a Páscoa. Deus queria que fosse na hora em que a cidade estivesse cheia. Deus queria que fosse na hora em que o mundo estivesse voltado para Jerusalém. Porque Deus não queria que fosse um evento isolado, Deus não queria que fosse um evento para ficar escondido, Deus queria que fosse um evento para que todo o mundo conhecesse, inclusive eu e você, que estamos aqui no século 21 no Ocidente. Deus faz assim. Deus não faz as coisas para ficar escondida. Quando o povo de Deus não queria pregar o evangelho, queria todo mundo ficar em Jerusalém, ele mandou uma perseguição para que o povo saísse e pregasse o evangelho mundo afora. O Senhor nosso Deus, ao instituir a Páscoa, ele tinha um propósito, era um ato profético do que iria acontecer através de Jesus. E Jesus, naquele momento da Páscoa, ele diz para o seu discípulo, olha, vão comer o meu corpo e beber a minha carne. Eu fico imaginando os discípulos, irmãos, de Jesus, sabendo que o nosso Deus não é Deus de aceitar sacrifício humano. Mas, Senhor, como é que nós vamos comer carne da tua carne? Nós vamos tirar bife? Nós vamos pegar um dedo teu e vamos começar a comer? Como é que isso vai acontecer? Que história é essa? Isso é muito estranho, isso dói os nossos ouvidos em pensarmos em beber o teu sangue. O Antigo Testamento, as leis, os profetas, Salmo não permite isso. Como é que nós vamos comer a tua carne e beber o teu sangue? Que conversa é essa? Como é que isso é possível? Isso é o Senhor cumprindo a profecia lá de Êxodo 12, da Páscoa, agora no Cordeiro Pascal Divino. O Cordeiro de Deus, o único Filho de Deus, chamado para ser o nosso libertador pelo seu sangue. O meu tempo está próximo, é o tempo de Deus, não o tempo do homem, louvado seja Deus. E assim os seus discípulos simplesmente passaram a obedecer à voz do Senhor. Então, amado irmão, nós vimos o sentido da Páscoa, nós vimos o significado da Páscoa e vimos Jesus como o Cordeiro Pascal de Deus. E queremos partir para o último ponto, chamar a atenção de que Deus mostra o sentido e significado agora não mais da Páscoa, mas da ceia. Na Páscoa nós vimos que Jesus cumpre na Páscoa. Hoje é um memorial. Mas o Senhor Jesus, na hora que ele está instituindo a ceia, ele diz assim, comei o meu corpo, e esse pão que é o meu corpo, que será dado por vós, ainda é um ato profético. É algo que vai acontecer. Beber o meu sangue não é... é algo profético, que está para acontecer nos próximos dias. Então, o Senhor Jesus Cristo fala profeticamente também da ceia do Senhor. E ele vai instituir, como diz no versículo 26, 27 e 28, que diz o seguinte, 26, enquanto comiam, tomou Jesus um pão. Eles estão ali, vamos pensar aqui, comendo, participando do cordeiro que foi sacrificado. Eles estavam comendo um cordeiro assado, talvez com pão asmo, quem sabe.
e talvez tomando suco de uva, era o que tinha naquele momento ali. Naquele momento o Senhor Jesus pega um pão e diz, olha, comei, enquanto comeu, de versículo 26, enquanto comeu, tomou Jesus um pão e celebrando-o partiu e deu aos seus discípulos, dizendo, tomai, comei, isto é o meu corpo. Mas, Senhor, isso não é carne, isso é pão de trigo, nós estamos comendo ele desde um tempo atrás. Da mesma forma, o Senhor pega aquele cálice de suco, de vinho que estava com eles ali, e o Senhor diz, tendo dado graças, deu aos seus discípulos, dizendo, bebei dele todos. Porque isto é o meu sangue, isto é o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos. Mas como, Senhor? Eu estou bebendo suco de uva, o vinho, não é sangue. Como é que é isso? Isso é, irmão, um ato profético, ou seja, ainda é uma profecia, por mais que vai durar curto, vai ser cumprido logo, imediato, mas é uma profecia. Deus está trazendo ao homem algo de novo que o Senhor quer revelar, que Deus quer fazer, ia fazer naqueles dias. Mas aí, em seguida, a gente vê o Senhor Jesus também já deixando a ceia como um memorial. Ele sabia que tudo isso ia acontecer e ele sabia que o homem poderia esquecer de tudo que o Senhor já fez. Então, ele disse, fazer isso todas as vezes em que comerdes e beberdes em memória de mim. Cristo, enquanto participava da Páscoa e vendo o seu cumprimento, institui a ceia. A Páscoa remetia ao sacrifício de Cristo na cruz, que foi profetizado 1.500 anos, ou próximo disso, antes de Cristo. A ceia agora é um memorial que nos remete até a vinda de Cristo. Fazer isso até que Ele venha. Se a Páscoa remetia até Cristo, a ceia remete até a vinda do Senhor Jesus Cristo agora para buscar o seu povo. Que Deus continue a falar conosco em nome de Jesus Cristo. Nós precisamos ter claro isso na nossa mente. O Senhor Jesus, a Páscoa do Senhor tem um sentido que é de lembrar-nos e um significado que é nos remeter até Cristo. A ceia do Senhor, ou naquele momento quando o Senhor Jesus institui a ceia, Ele nos institui a ceia cumprindo a profecia da Páscoa e instituindo um memorial para que a gente nunca esqueça todas as vezes que nós sairmos para pregarmos o Evangelho do Senhor. Sermos testemunha do Senhor nos 4 cantos da terra, temos que celebrar esse memorial. Amados irmãos, nós vimos que Jesus é o Cordeiro Pascal e o significado do seu sangue para a nossa remissão do pecado, para a remissão do pecado de todos aqueles que receberam o Senhor Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. Nós vamos concluir acreditando que tudo isso podemos fazer também no campo missionário, pregando a palavra do Senhor, para que, mediante o sangue de Jesus Cristo, todos aqueles que nós pregarmos, para os povos ainda não alcançados, para nossas vizinhanças, para nossos familiares, eles ao ouvirem, receberem, sejam alcançados pela salvação do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe, que Deus abençoe você, que Deus abençoe esta palavra no teu coração, cravando no teu coração, na tábua do teu coração, como ele cravou Cristo na cruz. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Louvado seja Deus. Quero convidar você para nós louvarmos a Deus por este maravilhoso momento que o Senhor nos proporciona, do sangue de Cristo derramado em meu favor, em seu favor, em favor de todos aqueles que receberam o Senhor Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. Vamos louvar a Deus por isso, em nome de Jesus. Glória a Deus. Louvemos ao Senhor. Mesmo sendo assim, pobre pecador, Deus me ama. Mesmo sendo falho, mesmo sem merecer, Deus me ama. Se estou forte, se eu estou de pé, Deus me ama. Se estou fraco, se eu estou caído, Ele não deixa de me amar. Sem o seu amor,
Sem o seu perdão, o que seria de mim? Deus me amou tanto e enviou seu filho para morrer em meu lugar. Deus me ama e o seu amor é tão grande e condicional. Deus me ama e Ele está sempre de braços abertos para mim. Obrigado, Senhor, porque o Senhor está sempre de braços abertos para a minha vida. Eu não sou merecedor deste amor, dessa graça, dessa misericórdia, mas o teu amor me alcançou, me libertou. Vamos cantar mais. Vamos cantar mais uma canção ao nosso Deus, que é digno de adoração. Sua morte ali na cruz, carregando a minha dor, você se expôs por mim. Se entregou em meu lugar e me deu a nova chance. Eu vou recomeçar. Vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou para trás. Olho para você, corro para você, seu amor me chama. Eu dependo desse amor, do seu amor, mais que tudo. Eu confio que esse amor tem poder para curar dores. Eu dependo desse amor, do seu amor, mais que tudo. Eu confio que esse amor tem poder para curar dores. Vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou para trás. Olho para você, corro para você, seu amor me chama. Eu dependo desse amor, do seu amor, mais que tudo. Eu confio que esse amor tem poder para curar dores. Obrigado, Senhor, pelo seu amor. Glória a Deus por esse momento especial. Nós ouvimos esse louvor ao Senhor, nos alegra muito o coração.
Quero convidar você a fazer uma oração. O missionário Michael vai estar orando conosco e por nós e pela obra do Senhor na terra. Lembrando que se Páscoa é libertação, nós temos um grande trabalho que o Senhor nos deu, que é levarmos a palavra para libertarmos aqueles que estão oprimidos na obra missionária, ou através da obra missionária, levar a palavra para libertar aqueles povos que estão oprimidos. Pode orar por nós, irmão Michael? Amém. Oremos, irmãos. Senhor, em nome de Jesus Cristo, queremos agradecer por esse privilégio nesta manhã ensolarada, aqui em Brasília. Nós louvamos ao Senhor por mais um dia. Meu Deus, conduza os nossos trabalhos, conduza o coração, a mente, os pensamentos dos meus irmãos que nos assistem nesta manhã. Que o Senhor abençoe cada um dos meus irmãos, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos instrua e que o nome do Senhor seja glorificado e louvado. É a minha oração em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Missionário Michael, nós temos um texto que tem sido o lema base para nós na missão, e eu quero aqui apresentar também aos irmãos. Michael é o nosso supervisor, ou supervisor da nossa organização missionária, da qual eu e ele fazemos parte, da OMIB, que é a Organização Missionária Internacional Betel Brasileiro. Nós dois trabalhamos para as Américas, nas Américas, nós temos a responsabilidade de trabalharmos nas Américas. Nós somos 4, essa equipe mais na liderança. Eu estou como coordenador para as Américas, os 3 subcontinentes. O missionário Michael está como supervisor para a América Central. O Michael, eu sei que para trabalhar na América Central, me parece ser um povo menos direcionado, para onde menos se direciona trabalhos missionários. Eu ouço falar muito pouco sobre a América Central. E eu queria perguntar nesse primeiro momento já para você, quais são os desafios maiores que você vê para o campo missionário na América Central? Bom dia mais uma vez aos meus irmãos, graça e paz de Cristo Jesus. Os desafios na América Central, como o senhor bem perguntou, hoje, no ano de 2021, nós temos pouco direcionamento de força missionária para a América Central. Então, nós nos deparamos, além desse contexto pandêmico, a América Central ela tem uma peculiaridade, porque a maioria de seus países estão na parte insular, ou seja, são ilhas. Nós temos aí uns 13 países que são ilhas, que estão na parte insular, e apenas 7 países na parte continental. Eu suponho que, por ser um continente ou um subcontinente, parece não estar nas principais rotas comerciais. Também a questão de passagem, transporte aéreo, talvez seja até mais caro, porque não tem muitos voos. É isso assim mesmo ou não? Por exemplo, de Brasília a Belize, um país da parte continental da América Central, saindo de Brasília dia 22 de abril, o valor da passagem está em torno de R$8 mil. E isso torna oneroso a missão. Além disso, nós temos os desafios para sair do continente, a parte continental da América Central, para a parte insular, que é feito ou por navio ou é feito por via aérea. Então, essa também esse é um outro desafio para o missionário, para as agências missionárias. Então, a gente percebe, missionário, que esse trabalho para a América Central é um desafio grande, né? Porque se nós pensarmos para a Bolívia, uma passagem aérea é um quarto disso, né? R$1.500, R$2.000. Perfeito. Esse R$8 mil uma passagem para um país por não fazer parte, né? Então, isso também é um desafio financeiro. Como levantar recursos, né, para um campo missionário tão difícil, tão distante como esse. Não é tão distante, mas oneroso para não fazer parte das principais rotas. E para vocacionados, pessoas que queiram ir no trabalho missionário para a América Central, Deus tem levantado pessoas. Como é que você tem visto essa mobilização de pessoas para o campo missionário na América Central? Importa dizer, irmãos que nos assistem, que a obra é do Senhor.
E ele, na sua palavra, Mateus capítulo 28, ele nos afirma, ele nos dá uma ordem: ide e pregai o evangelho a toda criatura, fazer discípulos. E nós entendemos assim, como lá em Atos, capítulo 1, versículo 8, que essa pregação da palavra é em Jerusalém, ou seja, aqui à nossa volta, Judéia, Samaria, até os confins da terra. E neste tempo, esses desafios de força missionária, esse período, do ano passado até agora, tem sido um momento onde Deus tem feito grandes coisas. E nós glorificamos o nome dele. A questão financeira sempre é uma dificuldade, porque não são países tão conhecidos aqui do nosso público, aqui no Brasil. Conhecemos alguns países, algumas ilhas, por nome, por exemplo, Jamaica, Cuba, Haiti, mas não são países rota comercial, rota turística. Mas, assim como o senhor perguntou acerca da Bolívia, por exemplo, na Bolívia nós podemos ir de carro. É um desafio, mas é possível ir de carro, via terrestre. Já os países da América Central, apesar de podermos ir via terrestre, são países mais longe, países mais onerosos. E neste momento agora, nós estamos precisando de força missionária, rogando ao Senhor da Seara para que mande trabalhadores. Então, você que nos assiste, que está orando a Deus, que tem desejo de fazer missões, eu quero te convidar. Venha fazer parte da nossa equipe. Você que é de uma igreja genuinamente cristã, que deseja ir para um país, alcançar um povo não alcançado, nós temos vários povos não alcançados. Fale conosco, entre em contato via telefônico, por e-mail, pelo WhatsApp, vai ser disponibilizado na nossa página, na IPTV, Diário Popular. Entre em contato conosco, fale conosco. Nós teremos o prazer de preparar você, de te capacitar e, em parceria com a sua igreja, te enviar para um destes países. Missionário Michael, a gente agora há pouco estava falando sobre a Páscoa e nós vimos que foi necessário o derramamento de sangue de um cordeiro, lá nos dias de Êxodo. Nos dias de Jesus, o próprio Senhor Jesus derramou o seu sangue para a remissão nossa. O que eu estou pensando, paralelamente com isso, é ouvindo você falar isso e fazer esse apelo para levantar mantenedores para ofertar para a obra missionária. Eu penso assim, está vendo, esses dias de pandemia, as pessoas vão dizer, pastor ou missionário, nós estamos com dificuldades. Mas me parece que também nos dias de Êxodo não estava fácil, nos dias de Jesus também não estava fácil, e foi um alto preço de sangue. Irmãos, quando nós entendemos a obra de Deus como prioridade em nossas vidas, ele nos supre em todas as situações. O missionário, um princípio de todo missionário é a fé. E é a fé que excede todo entendimento. Né? A Bíblia diz que o justo viverá pela fé. E o missionário, ele larga a sua parentela, ele deixa para trás, muitas das vezes, seu emprego, sua profissão. Nós temos médicos que largaram sua profissão, deixaram os seus trabalhos seculares, engenheiros, nós temos professores, enfim, que vão atuar no campo missionário de forma voluntária, de forma gratuita, para servir ao próximo, como Jesus fez. Jesus nos ensinou isso. Então, quando nós dizemos sim para a comissão de Deus, a grande comissão, que é alcançar o mundo inteiro, e quem está próximo de nós, com obra social, com, enfim, escolas de música e tantos outros necessidades, doação de cestas básicas, visitação em hospitais, presídios, escolas, nós compreendemos que o fator financeiro, apesar de importantíssimo, mas nós entendemos que ele é um detalhe dentro desse grande processo que é a comissão de Deus, porque ele supre. E se você deseja ofertar, se você deseja apoiar, certamente Deus te dará condições para fazer isso. Agora há pouco você fez um apelo, vou dizer assim, um apelo missionário, falando assim, se você está em alguma igreja genuinamente evangélica e quer trabalhar na obra do Senhor, nós estamos carentes de missionários,
América Central. Eu penso que um apelo semelhante a esse, a gente cabe também na parte de mantenedores, né, financeiro, porque se nós chegarmos numa agência de passagem aérea e dissermos, eu sou missionário, quero ir para Belize, pregar o evangelho, você acha que eles nos darão uma passagem? Dificilmente. Dificilmente, não foi o milagre de Deus. Então nós precisamos também de recursos financeiros. Nós precisamos que você, que nos ouve, que ouve a palavra do missionário Maico, que você possa também ser esta pessoa que esteja contribuindo com a obra missionária. Nós, no final dessa palavra, o Maico estava pensando de nós disponibilizarmos nossos dados bancários. Posso falar alguma... Pode. Irmãos, às vezes você pensa assim, falar em dinheiro, ninguém faz nada sem recurso. De repente você pode ofertar R$1. Talvez seja R$1 que você possa ofertar por mês. Glória a Deus pela sua vida. Talvez você possa ofertar vários reais. Glória a Deus pela sua vida. Não existe oferta maior ou menor. O que importa é a disposição do nosso coração. A Bíblia nos traz um relato da oferta da viúva. E Jesus estava a observar o gasofilácio. E diante de todos que estavam ali, ele afirmou que a oferta daquela viúva era a maior oferta, porque ela dispôs de dar tudo que ela tinha. Então, de repente, você pode ofertar com R$5 por mês, R$10. Glória a Deus, faça isso. Não fique pensando que o valor que você pode ofertar é pouco. Ele não é pouco. Por quê? Quando ele chega até a agência missionária e nós distribuímos para o missionário que está lá no campo, esse R$1 que você ofertou pode significar um pão que ele vai comer lá, 1 litro de leite. E ele certamente, irmãos, e nós também, seremos muito gratos pela sua vida. E oraremos ao nosso Deus para que Ele multiplique na sua vida. Então, não pense que a sua oferta é pequena. Não pense que você não pode fazer. Você e eu podemos fazer. Não é só você que deve fazer. Nós também fazemos, nós também colocamos a mão no nosso bolso para ajudar aqueles que precisam. Agora mesmo, há minutos, eu estava conversando com a missionária lá de Guiné-Bissau, passando por privações. Então, já temos o dever de assim ajudá-la, porque o Senhor nos manda não tardar, não demorar em ajudar o nosso próximo. Então, eu convido a você, eu te lanço este desafio, nesse tempo tão difícil que nós estamos vivendo, confia no Senhor, certamente Ele não deixará você mendigar o pão. O missionário Michael, lembrando aqui das nossas experiências que a gente tem aqui dentro da UMIB, onde nós temos a nossa central, nossa diretoria geral, em João Pessoa, e nós aqui compomos para as Américas, o continente americano, com o subcontinente América do Norte, Central e Sul. Mas é quando a gente percebe que o missionário vem aqui para a base, para estar conosco aqui, você percebe, irmão, claramente que ele tem restrição de alimento ou de alguma coisa no campo onde ele está. Nós já vimos missionários chegar aqui para nós e sair nas ruas levando uma garrafinha de água, com medo de passar sede, porque é uma realidade que ele tem no campo missionário. Então ele chega no Brasil e você precisa dizer para ele, não, pode ficar tranquilo, em qualquer lugar que você chegar, na rodoviária, no parque da cidade, vai ter um bebedouro, você não precisa andar com sua garrafinha de água, porque vai faltar água não, lá tem água. A gente percebe também na hora da refeição, você compra lá um tanto de comida para fazer, carne, por exemplo, e a pessoa pede para fazer e ela faz a metade ou menos da metade porque acha que aquilo é muito, porque na realidade deles lá no campo missionário, uma coxa sobre coxa de frango se divide para várias pessoas e aqui você consegue fazer quando acha, né? Quando tem. Então, assim, tudo isso a gente vê o desafio do campo missionário. Então, siga o apelo do missionário Michael, oferte, nós vamos deixar os nossos dados bancários e fique tranquilo, esse dinheiro não será destinado totalmente para a obra missionária, nós temos uma conta específica, vai aparecer em nome do Instituto Bíblico Betel Brasileiro, mas tem uma comissão de conta, esse dinheiro não é movimentado por uma pessoa só, no mínimo 2 pessoas para mexer com esse dinheiro na conta bancária, e é direcionado e podemos prestar relatório, já fazemos isso regularmente, do que nós investimos
no campo missionário, e nesse contexto nós estamos vivendo falando de América Central e América do Sul e América do Norte. Bom, Maico, muito obrigado por essa oportunidade de trazer essas palavras esclarecedoras para nós, motivadoras. Amém. Que Deus nos alcance o nosso coração e outros tantos para trabalhar na obra missionária, em nome de Jesus. Amém. Obrigado. Deus abençoe. Deus abençoe. Aleluias. Então, nós sabemos que o nosso Deus está sempre presente diante daqueles que buscam, que chamam, que confiam, que esperam nele. Vamos cantar essa canção declarando isso nesta manhã. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, seu poder sobre mim. Diga. Os céus abertos hoje vou contemplar o amor descer neste lugar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje vou contemplar o amor descer neste lugar. Eu quero ver agora o teu poder, a sua glória inundando o meu ser. Peça a ele. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvar o teu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando o meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvar o teu nome, porque sinto o Senhor me tocar, o Senhor me tocar. Vocês, eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando o meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvar o teu nome, porque sinto. Vou louvar o teu nome, porque sinto o Senhor. Vou louvar o teu nome, porque sinto o Senhor me tocar. O Senhor me tocar. Glória a Deus. Nós cantamos assim, eu sinto o Senhor me tocar. Quem sabe Deus já não tocou no seu coração nesta manhã, nesse dia, nesse momento, no sentido de que você venha ser atender com o apelo missionário, atender o apelo para ser como um vocacionado para ir para o campo missionário, atender um apelo para ser um mantenedor daquele vocacionado para ir, atender o apelo para de ser um vocacionado para interceder, atender o apelo para ser um que ora, que contribui e também que vai. Não precisa ser uma coisa ou outra. Pode ser as três juntas. Você ora, contribui e vai em nome de Jesus. Amém. E agora nós vimos agora uma entrevista com o nosso irmão missionário Maico, da América Central, falando sobre a América Central. E agora nós temos aqui a nossa missionária Glenda Amaral. É um privilégio ter você conosco aqui, companheira de ministério na obra missionária, companheira de sala de aula também. Estamos estudando para nos capacitarmos melhor, para servirmos melhor a Deus. Missionária Glenda, eu tenho um texto aqui que eu tenho falado muito ao meu coração, e eu creio também dentro da nossa UMIB, da nossa Organização Missionária Internacional do Betel Brasileiro, que é o capítulo 1, versículo 1 e 14 de João. O capítulo de João, capítulo 1, versículo 1, é um versículo muito conhecido, talvez tanto quanto João 3,16. No primeiro versículo diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Só diz isso, ok. No versículo 2 diz assim:
ele estava no princípio com Deus. No versículo 14, missionária diz assim: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Eu fico maravilhado, missionário, quando eu leio esse texto, em ver que o Verbo era Deus, o Verbo estava com Deus, estava tudo, tudo era o Verbo. E agora diz o texto bíblico que o Verbo se fez carne. Eu fico pensando, missionária Glenda, o Deus soberano, se nós conseguirmos abstrairmos um pouco, tirarmos de nosso mundozinho pequeno, limitado, de humano, local, dentro de casa, dentro da igreja, dentro da cidade, mas pensarmos, abstrairmos um pouco, sairmos da Terra, do sistema solar, da Via Láctea, e irmos ao pensar no universo, e pensarmos que todo esse universo foi criado e mantido por Deus, e esse Deus Todo-Poderoso, missionária, ele deixou o seu trono de glória e tomou a forma humana para habitar entre nós. Tremendo demais. Não é? Então, assim, o que eu quero pensando nesse texto, conforme nós já ouvimos da nossa liderança, é missão se faz com presença. Verdade. Né? Nós vemos aqui, Deus deixou o seu trono de glória e habitou entre os homens, cheio de graça e de verdade. Quando eu leio essa expressão cheio de graça, eu também vejo que ele deixou o seu trono de glória para habitar entre nós, sem murmuração, sem reclamação, sem exigências, mas ele se deu como um cordeiro para a remissão do pecado. A missionária Glenda também trabalha conosco na obra missionária, supervisionando o trabalho na América do Norte. E nós estamos, Brasil, na América do Sul. A nossa moeda é real. Nós temos a moeda na América do Norte, Estados Unidos, Canadá, dólar. Nós temos países que falam outras línguas, como o inglês, Estados Unidos e Canadá, México e espanhol. Missionária Glenda, eu penso que o seu desafio é gigante, do tamanho que é a necessidade do ser humano de salvação. Também é um desafio gigante. Quais são os maiores desafios que você vê para o campo missionário na América do Norte? Olha, realmente a América do Norte é um desafio imenso. Para começar, as pessoas aqui no Brasil não vão nem acreditar quando a gente falar que precisa de missões nos Estados Unidos. Vão achar que nos Estados Unidos já está evangelizado e que não precisa de missionário, né? Mas quando a gente vai pesquisar, a gente vê, olha, que eu encontrei na pesquisa, no Projeto Josué, se alguém tiver interesse, são 513 grupos étnicos nos Estados Unidos. Quer dizer, o mundo inteiro está lá nos Estados Unidos. Você vai encontrar gente de tudo que é país do mundo, porque os Estados Unidos sempre foi um país aberto, né, para a imigração, e como um país rico, um país livre, atraiu gente do mundo inteiro. Então, qualquer país do mundo, você chegar lá, você vai encontrar pessoas. E eu acho isso fantástico, porque são pessoas que você não vai poder ir para o país delas, mas você vai poder evangelizá-las lá nos Estados Unidos e depois elas vão poder voltar para o seu país e evangelizar o seu povo, não é? Então, é uma oportunidade tremenda. Nós temos lá, desses 513 grupos étnicos, dos mais diferentes países do mundo que você pensar, 91 desses grupos são não alcançados, cerca de 377 mil pessoas, não é? E ali nós temos budistas, temos hindus, temos islâmicos, tem religiões étnicas, não é? Hinduísmo, todo tipo de religião, pessoas de todos os continentes, cerca de 330 milhões de pessoas de outros continentes, de outras partes do mundo, não é? Então, é um grande desafio. Realmente, a gente só acredita, né, que o Marco acabou de dizer aqui, né, que o nosso Deus é o Deus do impossível. E ele é esse Deus missionário. E se o próprio Deus veio a esse mundo como missionário, então é lógico que ele vai ter maneiras de enviar missionários para todos esses lugares, não é? Então, eu também desafio as pessoas que estão nos assistindo a se colocar na posição de ser uma pessoa enviada por Deus, não é?
Porque eu me converti, eu não tinha a mínima ideia que um dia eu me tornaria missionária. Mas quando eu comecei a ouvir falar de missões e comecei a ver o que Jesus fazia, Jesus era um missionário autêntico. Ele não ficava no templo como os sacerdotes. Os sacerdotes ficavam lá esperando que as pessoas viessem uma vez por ano para fazer suas orações, fazer seus sacrifícios. Jesus não. Lá em Mateus 9, diz que Jesus ia de aldeia em aldeia, de cidade em cidade, pregando o evangelho do reino, curando os enfermos, né? Expulsando os demônios. Então, Jesus ia aonde as pessoas estavam, ele ia aonde os necessitados estavam. Amém. E os apóstolos, né? Estou lendo agora o livro de Atos, continuaram nessa mesma pegada, né? Saindo de Jerusalém para Samaria, para Jope, para Antioquia, eles continuaram indo de cidade em cidade. Esse é o trabalho missionário. Esse é o trabalho missionário. Esses números que a senhora traz é só dos Estados Unidos e da América do Norte todo? Esses números, pelo que a senhora falou, 313, eu entendi que 330 milhões de pessoas nos Estados Unidos, mas nós temos ainda o Canadá, tá temos o México, México com outros povos também não alcançados, né? 512 povos não alcançados. 513 grupos étnicos, sim. 91 não alcançados. Então, esse alcançado significa o quê? Para nós falarmos para os nossos... Né? Desses 513 grupos étnicos, alguns deles já têm cristãos entre eles. Certo. Mas 91 não tem. Não tem um cristão. Menos de 0,1%. Imagine só. Quem sabe você pode ser esse cristão que está precisando de uma dessas etnias dentro da América do Norte, né? Que pessoas que ainda não ouviram falar de Jesus, ou que já ouviram, mas não compreenderam, que estão esperando um missionário, uma pessoa para ir pregar a palavra. O missionário Glenn está trazendo para nós dados que chegam a ser assustador para nós, porque nós pensarmos em fazer missões na América do Norte, a gente vai dizer, você quer passear, né? Mas não é, você está vendo que tem pessoas, números, ainda milhares de pessoas, grupos também étnicos, que não tem um cristão. Não é nem 1%, né, missionário? Não tem nenhum cristão. Porque se for 1%, ainda pode ser que tenha 100, 10, 20, mas está dizendo que não tem nenhum cristão. Quem sabe pode ser você, ou mesmo um de nós, para irmos para essas etnias, nos Estados Unidos, no Canadá, no México, ou em algum outro território desses países, para nós estarmos pregando o Evangelho, né? Missionária Glenda, uma outra situação que eu fico pensando no desafio para o campo missionário, e pensando nós que estamos com a nossa OMIB aqui na América do Sul, é diferença de moeda, né? Nós trabalhamos com real, e lá é dólar, né? Como é uma dificuldade, eu suponho. A outra dificuldade é a língua, nós somos de língua portuguesa, espanhol até que vai, mas inglês nem tanto. Como é que você vê esse desafio, tanto da moeda quanto da língua? Como é que a gente pode trabalhar isso, falar para os nossos ouvintes, nossos telespectadores, dessa situação, desse desafio? Moeda, diferença cambial e também de língua. Olha, a língua, eu já viajei demais no Brasil falando de missões e sempre procurei em todos os lugares orientar as pessoas que pensassem em missões e já começassem a falar o inglês. Porque para você sair do Brasil, você tem que falar o inglês, né? E hoje é muito fácil você aprender, você aprende pela internet, tem muitas maneiras de aprender rápido o inglês. E é uma grande vantagem que eu acho desses povos nos Estados Unidos, é exatamente que você já vai encontrar um grupo que fala o inglês. Então, você já vai ter uma língua intermediária para você começar o seu trabalho lá, não é? O inglês devia ser uma língua obrigatória. Infelizmente, aqui no Brasil, pelo fato de nós sermos um país continental e, graças a Deus, falarmos todos a mesma língua, as pessoas não valorizaram essa questão da segunda língua, né? Porque na Europa, todo mundo fala o inglês. Todos os países, é natural você conversar com as pessoas em inglês. Então, eu acho que os nossos jovens têm que abrir os olhos para isso e começar a estudar o inglês. Agora, a moeda é um milagre, né? Nossa moeda está mais de R$5, né?
O dólar está mais de R$ 5. Temos que orar novamente, porque eu me lembro aqui, vou falar novamente isso aqui, que nos anos 80, eu sou missionária desde os anos 80, nós oramos para Deus nos dar uma moeda forte. E nos anos 90, o Senhor usou um profeta dizendo que ia nos dar uma moeda forte para o Brasil fazer missões. E os brasileiros fizeram mansões, inclusive a igreja, inclusive os crentes. Não fizemos missões, mas fizemos mansões. E as mansões vão todas ficar aqui. Nós vamos ser arrebatados. As mansões vão ficar aqui. A única coisa, a única riqueza desse mundo que nós vamos levar são as almas que nós ganharmos para Jesus. Então, eu quero encorajar você que está nos vendo hoje a investir o seu dinheiro em missões. É a melhor aplicação financeira que nós fazemos hoje em dia, é investir em missões. Porque você vai encontrar o seu tesouro lá no céu. Sua alma que você ganhou através da sua oferta, através da sua oração, você vai encontrá-la lá no céu. As missões, as mansões que você fizer aqui, vai tudo ficar aqui para o anticristo usar. Né? Missionária, tem algum cronograma, alguma previsão? Eu sei que nós estamos numa pandemia e muitas coisas dependem desse controle, pelo menos dessa pandemia, mas no seu coração já tem alguma previsão de viagem para a América do Norte, para inspecionar a terra e trabalhar na implantação de trabalho missionário nesses povos não alcançados? Olha, eu já tenho um desejo de viajar em setembro. Fazer uma viagem em setembro para os Estados Unidos, porque eu estou crendo que até junho Deus dá um fim nessa pandemia. Porque para mim é só Deus para dar um fim, porque a vacina não, Glória a Deus. Não é a resposta vem de Deus, né? Amém. E a igreja está orando, então eu creio que nós precisamos agir rápido, porque nós vimos aí como é que durante 1 ano e meio ficamos paralisados, né? Totalmente paralisados, sem poder fazer o que a gente gostaria de fazer, mas creio que Deus tem usado esse tempo para nos achegar a Ele, para que a gente se chegue a Ele e nos prepare para que a hora que a porta abrir nós estejamos prontos. Então, no meu coração já está um desejo de viajar em setembro. Amém, missionária. Glória a Deus, que palavra boa. Para os Estados palavra Unidos. De ânimo, né? De quem sabe. E o meu desejo é desafiar os brasileiros, né? Que algum brasileiro lá dos Estados Unidos esteja nos vendo. Tem muito brasileiro lá nos Estados Unidos, muitas igrejas brasileiras, né? E o meu desejo é desafiar as igrejas brasileiras dos Estados Unidos para a gente alcançar esses grupos étnicos não alcançados lá. Glória a Deus, missionária Glenda. Quero convidar você para nós unirmos a nossa fé no mesmo propósito. Nós temos a América Central, nós temos a América do Norte, nós temos a nossa América do Sul, que tem que estar supervisionando a missionária Jane. Não pôde não está conosco, não mora em Brasília agora, e não foi possível não participar conosco desse momento de celebração da fé cristã, mas está conosco, um trabalho muito fecundo, um trabalho muito bom na América do Sul. Nós já estamos em alguns países da América do Sul, nós estamos no Paraguai com o nosso pastor Ricardo Osório, fazendo um trabalho maravilhoso lá em Assunção. Nós temos trabalho na Bolívia, com os nossos missionários Richard e Raimunda, que moram em Santa Cruz de la Sierra, estão com um trabalho muito também interessante, muito fecundo, muito próspero. Tem sido, irmãos, na realidade, Bolívia, um celeiro de missionários, jovens missionários, dispostos, missionária Glenda, a ir para outros trabalhos missionários, especialmente na América do Sul, de língua hispânica, então. Que Deus abençoe os irmãos. Nós temos também no Peru, nós temos um trabalho em Ayacucho, Chiclayo, nós temos em Ayacucho com a missionária Raquel Yupanqui, nós temos Chiclayo com Carlos Seclen, em Lima nós temos nossa missionária Edileuza, que está trabalhando também em Lima, já tem alguns anos, já tem um trabalho estabelecido, missionária que Deus levantou, com um coração mesmo disposto para ir, aí foi e Deus tem usado. Nós agradecemos a Deus pelos irmãos também que têm feito um bom trabalho no Equador, em Guayaquil, Santa Helena,
Porto Rico, cada um dos irmãos que trabalham lá no Equador, que Deus continue abençoando. Mas, missionária Glenda, contando os países que nós temos, são 35 países, América do Sul, Norte e Central. Nós já estamos em 6, considerando o Brasil, só faltam 29. Né? Só faltam 29 países para chegarmos. E nós queremos orar agora, pedir a senhora que ore para que Deus levante vocacionados para ir para o campo missionário. Vamos fazer uma oração nesse sentido. Estou vendo hoje que o trabalho é mais difícil para Deus levantar vocacionados. Pessoas que queiram ir, como o Senhor Jesus, que no texto que nós lemos, diz que ele veio e habitou entre nós cheio de graça, desapegado, desinteressado, mas veio simplesmente para viver, servir, e servir como um cordeiro, servir com a própria vida. Então, que Deus levante pessoas assim, Amém. Vocacionadas para irem, se for para morrer, morre, se for para viver, vive, mas que sejam sempre servindo a Deus, glorificando ao Senhor. A senhora pode fazer essa oração nesse sentido, para que Deus levante esses missionários vocacionados. É lógico que nós não podemos deixar de orar pelos mantenedores. Mais uma vez, nós enfatizamos, irmão, minha obra missionária, a gente não consegue fazer, infelizmente, sem dinheiro. Nós precisamos de dinheiro para pagar uma passagem aérea, nós precisamos de dinheiro para alocar um espaço para a residência do missionário e da sua família, para implantar uma igreja, um templo, um local de adoração. Nós precisamos de dinheiro para comprar alimento, medicação. Nós reclamamos do nosso INSS no Brasil, mas ainda temos saúde pública. Mas nesses outros países da América do Sul, nem isso nós temos. Então, graças a Deus que nós temos o INSS, que nós temos hospitais públicos, nós somos atendidos e não pagamos diretamente, mesmo sabendo que nós já pagamos com os nossos impostos. Então, que Deus nos dê graça. Eu quero pedir que a senhora ore por nós, pelo campo missionário, que Deus levante aí, nós ainda faltamos chegar em 29 países, afora os diversos territórios que nós temos na América Central, na América do Norte e na América do Sul, territórios de países que nós precisamos chegar. A senhora pode orar por nós? Vamos orar e que você possa ouvir a voz de Deus dizendo hoje, nessa manhã, para você: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Você não vai se arrepender, eu te garanto isso, que eu deixei minha profissão, eu sou médica, deixei minha família, meu país, e servi ao Senhor no continente asiático, africano e no interior do Amazonas. E não me arrependi, nem me arrependo. Se Jesus me desse 20 anos mais jovem, eu voltaria, faria tudo de novo. Então, que você ouça o Senhor dizendo hoje: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Pai, em nome do Senhor Jesus, que pessoas ouçam nesta manhã a tua voz, ouçam o teu clamor. O Senhor está clamando por obreiros. A quem enviarei? Quem há de ir por nós? Esses 29 países aqui, América Central, América do Sul, América do Norte, todos esses povos não alcançados. Amém, sem falarmos de outros continentes, africano, asiático, Senhor, o Brasil mesmo. Quantos povos não alcançados, quantos povos clamando para ouvir a tua palavra, querendo ouvir que Deus os ama, que Jesus os ama, querendo saber disso que nós já sabemos, que Jesus deixou o seu trono de glória e veio a este mundo para se entregar em nosso favor. Quantos não conhecem essa verdade maravilhosa, essa verdade que liberta? Amém. Desperta pessoas hoje, Senhor. Fala ao coração de jovens, fala ao coração dos irmãos e irmãs nesta manhã, Senhor. Desperta-os para atender ao apelo de Deus, para atender ao chamado do Senhor, para irmos às nações. Levante missionários, levante obreiros, levante pessoas dispostas a se envolver, dispostas a se entregar, pessoas dispostas a orar, a rogar ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara, pessoas dispostas a investir os seus recursos financeiros para sustentar aqueles que estão indo. Levante pessoas dispostas, disponíveis, querendo obedecer ao chamado do Senhor nesta manhã, Pai. Nós já abençoamos cada uma dessas pessoas, em nome de Jesus. Amém. Missionária Glenda, muito obrigada pela participação, e agora eu quero convidar para nós falarmos de uma outra coisa, missionária. Do SAM. SAM
O que é o SAM? SAM é uma ação da OMIB, é uma ação que significa sou um agente missionário. Eu sou um agente missionário. Nesse momento que eu sou um agente, eu sou aquela pessoa que, pela graça, misericórdia, bondade de Deus, faz a coisa acontecer. Eu estou agindo no campo missionário. Nesse momento, nós estamos agindo no campo missionário, com esse momento de entrevista, com esse momento maravilhoso. Então, o SAM é isso, eu sou, você é. O nosso irmão telespectador, nosso amigo que está participando conosco, nosso internauta, é o nosso agente missionário. Você que está assistindo, nos acompanhando pelo YouTube, pelo Rádio Diário Popular IPTV, a forma, pelo meio que você estiver atendendo, você é um agente, ou você pode ser. Pastor, eu não sou ainda, mas você pode vir a ser. Como é que eu posso ser, pastor? Eu posso ser um agente missionário. Eu posso ser um agente missionário orando. Amém, missionário? Amém. Posso ser um agente missionário intercessor. Eu vou estar intercedendo, eu gosto de oração, gosto de orar pelas madrugadas, durante o dia. Então, eu vou estar orando pela obra missionária. Eu posso ser um agente missionário também, ser um mantenedor financeiro. Eu penso, missionário, que essa questão é que é difícil porque nós somos muito acanhados para falar em dinheiro na hora da obra missionária. Nós temos que nos empenharmos e falar nisso também. Se nós somos empenhados em falar das dificuldades, mas não temos o mesmo empenho em falar na hora de captar recursos para a obra missionária. Então, nós precisamos ser ousados no espírito, com toda a responsabilidade, seriedade, transparência, mas falarmos, porque Deus é o Deus de Todo-Poderoso, o Deus do ouro e da prata. Então, nós não podemos ficar acanhados em falar nisso. Tem um irmão, Rafael Bandeira, que tem um livro que escreve, o título é Deus de todo recurso. De fato, ele é o Deus de todos os recursos. Recursos financeiros, recursos humanos, para fazermos a obra missionária. Então, eu quero convidar você, amado irmão, amado amigo que está participando conosco dessa celebração de fé. A obra missionária é uma obra de fé. A obra missionária é um desafio para quem tem fé. E eu pergunto para você, você tem fé? Pastor, eu tenho fé, mas a minha fé não é tanta. Mas a palavra do Senhor nos ensina que se nós tivermos fé do tamanho ou como um grão de mostarda, que é uma das menores sementes de hortaliças, e quando cresce, quando germina e cresce, as aves vêm, pousam nela, eu fico pensando no sabiá pulando naquela semente, naquela planta de hortaliça, naquela hortaliça de mostarda. Então, se você tiver fé como um grão de mostarda, é esta fé que Deus quer usar para fazer a obra missionária. Pastor, então tá bom, eu vou orar, mas é amém, ore. A palavra nos diz oração. Nós vamos orar e vamos agir. Por isso nós somos agentes missionários. Orar e colocar em ação a minha oração. Eu vou orar e colocar em ação. Eu quero ver o céu se mover. Eu quero ver os homens se moverem. Eu quero ver a igreja se moverem no sentido de nós captarmos recursos para a obra missionária. Nós precisamos disso. Fazermos a obra missionária não se faz sem recursos financeiros, irmãos. Nós precisamos levantar esse recurso financeiro. Então, nós pedimos ao irmão que participe dessa ação. SAM, sou um agente missionário. Se dispõe a agir intercedendo, se dispõe a agir, missionária, contribuindo. Mas se dispõe a agir também indo, né? Vamos! A missionária disse que está com o coração desejoso, está na América do Norte, em setembro. Que tal nós engrossarmos essa fileira e fazermos uma caravana para inspecionarmos a terra, esses grupos étnicos não alcançados ainda pelo Evangelho, e nós irmos, e não para passear em Nova York, não em lugar nenhum outro, mas com o objetivo claro de alcançarmos esses povos ainda não alcançados pelo Evangelho. Nosso objetivo não é passear nos Estados Unidos. O nosso objetivo é alcançar essa etnia que ainda não foi alcançada. Então, venha ser um agente missionário, venha participar conosco, orando, contribuindo. Vai estar passando aí para você os nossos dados bancários.
nosso Pix, nossa conta bancária, vai sair o nome do Instituto Bíblico Betel Brasileiro. Pode ficar tranquilo na hora de ofertar, na hora de contribuir. Nós temos uma equipe de comissão de contas gerenciando, da qual eu também faço parte como pastor da igreja, da qual eu faço parte como coordenador também da obra missionária nas Américas. Então, nós temos uma equipe que executa o orçamento, ou que acompanha e que prestamos relatório. Fique tranquilo, oferte, participe conosco desta obra maravilhosa chamada missão. Amém. Deus, participar disso, missionária Glenda, glória a Deus. É um privilégio. É um privilégio. Um privilégio que Deus não deu aos anjos, mas deu a mim, deu a você, e hoje os nossos irmãos, amigos, estão participando conosco desse momento, têm a oportunidade de participar também dessa obra maravilhosa. Deus pode levantar, Deus pode nos abençoar, eu, você, os nossos, cada um de nós, para intercedermos, para contribuirmos e também para irmos. Nós temos trabalho missionário para ir também na América do Sul, na América Central. O irmão falou inicialmente do nosso desejo de irmos também para a América Central, alcançarmos os diversos países, os diversos povos e etnias que ainda não foram alcançados pela palavra de Deus. Eu quero, nesse momento, missionária Glenda, fazer uma oração. Amém. Quero orar para que Deus toque no meu coração, no coração de cada um de nós, no coração de cada um daqueles que estão participando desse momento especial para nós, em que estamos falando de missões. Nesse momento em que o povo de Deus, a eclesia, se congrega ou congrega pelas redes sociais. Esta eclesia que se junta nesse momento para falar de obra missionária. Olha que coisa maravilhosa. Né? Então, nós vamos estar orando para que Deus toque no coração daquele que tem recursos, que por às vezes estão aplicados em bolsa de valores, em ouro, em prata, porque já é o excedente. Aquela viúva deu do que não tinha, daquilo que lhe iria faltar. Outros estão com investimento. Investimento é sempre o excedente, né? Só assim, poupa o que está excedendo. Então, vamos orar para essas pessoas que têm recursos excedentes possam ofertar na obra missionária, aqueles que possam aí, se disponham aí, quem sabe o nosso telefone toque, este é o nosso telefone toque, dizendo, pastor, eu quero ir para a América do Norte, eu quero ir para a América Central, para a América do Sul, pastor, qual é o número da conta? Não ficou claro, como é que a gente faz isso? Amém? Olha, eu vou passar uma coisa pessoal para você. O meu nome é Eliomar Rego, pastor da Igreja do Betel Brasileiro, no Lago Norte, Distrito Federal. E o meu telefone pessoal é 619-8403-7237. Se você já está vendo na tela, se você não estiver vendo, mas tiver como anotar, preste atenção, quiser ver esse vídeo depois. 619-8403-7237. Mas, pastor, eu não consigo ligar para o celular, mas ligue para o fixo. Também 61, Brasília, Distrito Federal. 3467, 3468, 1127, 3468, 1127. 61, Brasília, 3468, 1127. Ligue para nós, fale conosco, se aliste nesse exército de missionários. Pastor, eu quero visitar a obra missionária, eu estou aqui em Goiânia, eu estou aqui nos Estados Unidos, eu estou aqui no Japão, eu quero visitar a obra missionária em Brasília. Venha cá, nós vamos ter o maior privilégio de receber o irmão, o amigo, nós estarmos juntos, caminharmos juntos, orarmos juntos, tomarmos café juntos e falarmos de missões juntos. Nós estamos aqui na região de Brasília, no Distrito Federal, Lago Norte, já aproveita e conhece Brasília também, se ainda não conhece. Venha estar conosco em nome de Jesus. Tá bom? Deus te abençoe. Vamos orar. Eterno Deus, nós agradecemos ao Senhor por esta oportunidade, por este privilégio de estarmos na tua casa, tratando das coisas concernentes ao teu reino. Muito obrigado porque o Senhor nos chamou, a nós e milhares de pessoas, e milhões de brasileiros, e em todo o mundo para sermos teus filhos. E nós te recebemos como Senhor e Salvador e Mestre
das nossas vidas. Pedimos a tua graça, o teu perdão, o teu livramento sobre nós e sobre todos o teu povo. Pai querido, em nome de Jesus Cristo, desperta entre nós, vocacionados para contribuir, orar e ir. Em nome de Jesus Cristo, nos dar a tua graça e a tua unção. Renova a nossa aliança, a nossa alegria, o nosso gozo a cada dia, para continuarmos servindo ao Senhor. Que Deus continue nos abençoando. Que Deus continue a levantar um exército que não olha para a dificuldade como o Senhor Jesus Cristo não olhou, como o Cordeiro Pascal deixou seu trono de glória e morreu para a remissão do pecado de todo aquele que o receber crendo. Da mesma forma, nós precisamos orar agradecendo a Deus, que nós também sejamos assim, desapegados das coisas deste mundo, e que o nosso grande objetivo seja servir a Deus. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Deus te abençoe. Fale com o teu coração na manhã desse dia. Eu sei que Deus tem uma palavra para você. Eu creio que Deus falou ao seu coração, despertando você para a obra missionária, que Ele não deu o privilégio, que Ele não deu missionária Glenda aos anjos. Deus não deu esse privilégio aos anjos, mas deu para mim e para você. Não porque somos todo-poderosos, não porque somos os melhores, mas porque ouvimos a sua voz, o recebemos, cremos nele como Senhor e Salvador da sua vida e temos entendido que a nossa vida vem dele e para ele e a ele nós queremos dedicá-la em nome de Jesus. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Glória a Deus.